Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai aqui gravar um vídeo sobre tier list de personagens de filmes de terror que eu espancaria. Então, basicamente, essa aqui é a tier list que eu pesquisei. E aí aqui tá os personagens que eu não conheço. Esse aqui eu não conheço e tem espanco, ganho, briga boa, tem uma pequena chance e brutal. Mas eu vou pegar ali uma coisinha que eu esqueci, rapidinho. Tá, galera? Como vocês puderam ver aí, é uma fantasia do Pânico, do Ghostface, que é o 00 dos personagens protagonistas de filmes de terror. Protagonista não, né? Os vilões. E nada melhor do que a gente fazer uma tier list de filmes de terror com uma fantasia de filmes de terror, pra gente se igualar a eles, né? Então, bora começar isso aqui. Então tá, galera. Vamos começar aqui no nosso tier list. Vamos aos fatos, que aqui a gente só trabalha com fatos. Vamos começar aqui pelo Ghostface. O Ghostface, ele é basicamente um ser humano, que ele pode ser obviamente, ou um homem ou uma mulher. E a única coisa que ele tem diferente de mim é que ele pode usar uma faca. A situação aqui vai ser eu na mão contra eles, ele usando as armas dele. E vai ser nessa floresta aqui. Então eu tenho um espacinho pra correr e pra lutar, né? Bora ser sincero, Ghostface. Eu tenho uma pequena chance contra o Ghostface. Porque se ele errar a facada, não sei, eu consigo contra-atacar, velho. E eu consigo levar ele pro chão e ganhar dele. É uma chance extremamente baixa. Só que eu tenho uma pequena chance. Vocês estão. Não parece, mas eu tenho uma noçãozinha de briga, galera. Sem brincadeira. Tipo, eu sou faixa laranja no judô. E eu vou demonstrar um pouquinho aqui como é minha base e como é que eu luto. Rapidinho. Tá, galera? Pra gente conseguir aqui fazer isso, de demonstrar como é que eu luto, nós vamos estar usando aqui de um Quest 3 VR. E nós vamos abrir aqui um jogo de luta. E eu vou basicamente mostrar como eu luto contra um bot. Então eu vou demonstrar isso pra vocês. Galera, entrei aqui no jogo, que tô contra um bot aqui. Primeiramente, olha a minha base. Minha base é papo de coisa melhor do mundo. E aqui, eu vou espancar ela. Venha. Eu agarro a pessoa aqui, ó. Já morreu aqui. Eu abaixo ainda, ó. E espanco. Então vocês terem um pouquinho da minha noção de briga. Ah, você levantou? Espancamento. Só que ela não levanta mais, eu acho. Eu acredito que ela não levanta mais. Levantou. Então leva soco atrás de soco. Vocês já entenderam basicamente como é a minha noção de briga. Eu sei um pouquinho lutar. Vocês já tiveram aí uma noção de como eu luto, né? Tá ligado que aqui a gente desenrola. Vamos lá, a órfã. Com todo respeito aí, sem machismo, sem nada, a órfã, mas eu pesquisei aqui quanto de altura ela tem. Ela tem 1,47, pô. Véi, eu espanco. É sério, eu espanco bastante. Eu acho que eu ganho dela com extrema facilidade. Tipo, sem os braços, eu acho que só com as pernas eu ainda ganho dela. Tá, continuando. Tem o Myers. O Myers já é mais complicado. Por quê? Porque ele tem uma força sobre-humana. Se eu não me engano aqui, ele tem 2 metros de altura. Deixa eu até pesquisar aqui quantos metros de altura ele tem. Acabei pesquisando aqui quanto de altura o Michael Myers tem. E ele tem por volta de 1,80. Só que isso não muda absolutamente nada, pô. Tipo, ele ia me espancar até a morte. Ele tem uma resistência sobre-humana. E eu não tenho como fazer nada contra ele. Além do mais, ainda pra ajudar ele e pra me piorar a minha situação, ele ainda usa uma faca. Que nem tá aqui no meu plano de fundo. Uma faca gigantesca que me atravessa, se ele quiser. Então, é impossível eu ganhar do Michael Myers. Vai dar aqui em brutal. Vamos lá, o Iluminado. O Iluminado, ele é basicamente um ser humano normal, tipo Ghostface, só que ele é fortinho. Mas ele é lento, aparentemente pelo que a gente vê pelo filme, e ele usa um machado. Mesma coisa que o Ghostface. Se ele errar a machadada, eu contra-ataco e eu tenho uma chance extremamente baixa de ganhar. Quase impossível. Tá, pessoal? Chegamos aqui em um vilão que ele é complicado. Que ele é o Pennywise. Se for o Pennywise dos livros, a gente tem que abrir aqui umas 5 categorias pra baixo, exemplificando o quanto seria brutal e eu não tenho nem chance. Porque nos livros ele é literalmente uma entidade cósmica. Eu não tenho nem o que fazer. Não, ninguém tem o que fazer, na verdade, eu acho.
Só que se for nos filmes, ele é muito mais fraco nos filmes. Se eu não souber da fraqueza dele, a gente fica aqui e tem uma pequena chance. Agora, se eu souber da fraqueza dele, é só, tipo, não ter medo, é só ficar xingando ele. Sinceramente, eu acho que eu ganho, velho. Mas bora dizer que eu não tenho, né? Não sei a fraqueza dele, eu boto aqui e tenho uma pequena chance. Jogos Mortais. Aqui é o John Kramer, que ele é basicamente o vilão dos Jogos Mortais. Ele faz as armadilhas. E vou mostrar aqui pra vocês uma armadilha que é a mais famosa do John Kramer. Seria basicamente isso aqui. É uma armadilha bem grotesca mesmo. Ele colocaria isso aqui no meu rosto, uma armadilha de urso. E basicamente, se eu não pegasse uma chave e conseguisse destrancar essa armadilha, ela ia abrir, ia basicamente, sei lá, esmagar minha mandíbula toda. E obviamente eu ia morrer. Então é aquela coisa, né? É uma chance de 10% de eu conseguir e 90% de eu perder. Tipo, não é impossível, mas também não é nada fácil. Aí tem aqui o psicopata americano. Mano, a arma que ele usa, que ele pode usar uma motosserra, um machado, não é característica dele, entendeu? Só na mão. Ele é um adulto, eu sou uma criança. Só por isso, ele já tem uma vantagem extrema, não extrema, mas ele já tem uma vantagem grande de mim. Mas como eu mostrei pra vocês, aquela base lá que eu faço no VR, então eu tenho uma pequena chance também. Megan. Megan, ela é como se fosse um Chuck, né? Mas um Chuck robô. Ela usa armas pra, pra tentar me ganhar, mas pelo fato de ela ser um boneco, eu colocaria aqui que eu tenho uma pequena chance. Tipo, acho que não seria brutal por ela. Aí agora tem esse bicho aqui. Esse bicho aqui é como se fosse o Godzilla pequeno, né? Eu vou até pesquisar a altura dele aqui. Pessoal, pesquisei aqui. É literalmente impossível ganhar. Seria brutal. Tipo, ele tá maior que um prédio, mano. O que que eu vou fazer contra ele? Ele nem ia me ver, só ia me pisotear e ele ia. Eu não sei, eu acho que o Godzilla bebê não tem aquela baforada, né? Que o Godzilla gigantão tem. Aquela baforada atômica. É impossível. Eu vou colocar ele aqui no brutal. Agora tem o Jason Voorhees. Jason Voorhees, ele tem literalmente 2 metros de altura, pelo que eu me lembro. Ele pode usar diversas armas e a característica dele é o facão. Ele tem uma força sobre-humana, ou seja, ele pode literalmente me levantar, me rasgar. Ele tem a força pra isso. Ele consegue me estrangular, ele consegue simplesmente me matar. É impossível. Brutal também. Agora o Alien. O Alien, ele é forte, ele é grande, e ele tem aquele ácido corrosivo, né? Que vai basicamente ferrar meu corpo inteiro. Então, é impossível, pô, também. Eu acho que brutal. Predador é um ser extremamente inteligente, um ser extremamente tecnológico. E ele pode ficar invisível, ele pode soltar laser em mim, ele pode fazer várias coisas, pô. Ele vai decidir como é que eu vou morrer. Não é que ele vai lutar contra mim. É impossível. Aqui, brutal também. E agora, Coraline. A Coraline, ela tem a forma final dela que é como se fosse uma aranha gigante, né? Deixa eu até pesquisar aqui. Seria basicamente isso aqui. Tipo assim, pô, eu não consigo me ver perdendo pra isso, velho. Sinceramente. Tipo, ela é só uma aranha. Eu tenho medo de aranha, realmente, só que. Pô, eu pegar essa perninha dela aqui, eu torar essa perna dela, velho. Papo reto, eu não consigo muito me ver perdendo pra isso aqui, não. Eu não espanco, que nem espanca a órfã. Eu acho que daria, eu ganho. Da mãe lá da Coraline, né? Fred Krueger. Vou nem explicar direito. Eu sou brutalmente. Primeiramente, ele ataca meus sonhos. Segundamente, ele tem essas garras aqui. E se fosse uma na vida real, eu perderia por conta das garras. Mas eu teria uma pequena chance. Mas se for no meu sonho, é impossível. Ele pode virar um ser gigantesco de mais de 1 quilômetro de altura, porque ele pode fazer basicamente o que ele quiser. E me matar. Aí tem aqui o Hannibal Lecter, né? É basicamente esse cara aqui, ó. Vamos lá, o Hannibal Lecter, ele é basicamente um canibal. Ele usa esse negócio aqui pra ele não ficar mordendo os outros, né? E ele foi inspirado em uma pessoa real. Pô, é o mesmo esquema, velho, do Ghostface. Tipo, tem uma pequena chance, mas por ele ser mais velho assim, pô, eu acredito que eu tenho. É uma briga boa, velho. Porque, tipo, óbvio que eu não sei lutar, galera.
eu não sei lutar. Só que eu tenho disposição pra lutar, pô. Ele é um velho, literalmente. Então daria uma briga boa, mas é mais puxado pra ele vencer. Agora chegou no Terrifier. No Terrifier eu sou brutalmente. Não tem nem o que fazer. Ele é matado da pior forma possível. Eu não vou nem dissertar muito sobre o que seria o Terrifier contra mim. Esse bicho aqui de Rua do Medo, né? É a caveirona. Rua do Medo tem vários assassinos, só que tem essa caveirona aqui. Pô, ele é um morto-vivo, né? Eu quero colocar em Tem uma Pequena Chance, só que ele usa armas e ele é claramente mais forte que eu. Só que a mulher lá no filme quase ganhou dele, pô. A mulher lá, eu acho que tem uma pequena chance contra ele. Agora o Billy Loomis, que ele é basicamente Ghostface, só que aqui nessa foto, ele está sem a faca dele. Ele é basicamente só ele na mão. Dá uma briga boa, cara. Obviamente, eu poderia perder. Eu ia perder. Porque eu sou menor que ele e ele é mais velho que eu. Só que eu tenho uma chance até que legal de vencer dele. Mas é mais puxado pra ele, obviamente. A mãe do Jason, eu espanco. Não tem nem o que falar. Tipo assim, se ela tiver com armas, dá uma briga boa. Mas se ela tiver sem arma nenhuma, eu espanco. Eu espanco de ela chorar mesmo. Agora, os Olhos Famintos, né? Jeepers Creepers. Vou mostrar uma coisinha aqui legal pra vocês sobre ele. Galera, ele voa. É impossível vencer ele. Se eu não me engano, ele volta de 30 em 30 anos, né? Mas é basicamente impossível. Então seria brutal também. Até coloquei aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Leatherface. Leatherface, ele tem o dobro do meu tamanho. Ele é gordo. Ele é forte. E ele usa uma motosserra. Pô, mesmo que ele seja um humano normal, ele tem uma resistência extremamente forte e é impossível vencer dele. Esse bicho aqui, ó. Esse vampiro aqui. Eu já vi um vídeo dele, eu acho que ele não voa, né? Tipo, ele só é um vampiro, literalmente, ele me morde e tudo mais. Daria uma briga boa, pô. Sério, eu não consigo bater nele. Agora o tio que eu ganho. Tem muito o que dissertar sobre isso, velho. Ele viria com aquela faca pra cima de mim, eu daria uma bicuda nele e ele estaria voando. Ele é um boneco, pô. É meio difícil perder dele se eu estiver, tipo, vendo ele. Se bem que ele é stealth, mas como eu tô na floresta, obviamente eu conseguiria, tipo, ter uma noção de onde ele tá. Mas se eu estivesse dentro de uma casa e ele começasse a ir atrás de mim, aí realmente é foda de eu ganhar, né? Mas aqui eu ganho, pô. Eu tô tendo noção de onde ele tá, é só um bonequinho. Essa mulher aqui, né, que é a do Chuck também, cara, daria uma briga boa. Eu e ela, porque ela é adulta. E ela já não é idosa, que nem aqui a mãe do Jason, e ela usa armas. Então provavelmente eu perderia. Pronto. O Springtrap, né? William Afton, de FNAF. Muito difícil de eu ganhar. Eu tenho uma chance extremamente baixa naquela tese de que ele é só um humano. Ele é velho. Só que ele usa um machado. Não tem como eu ganhar. Eu não sei, é brutal porque aqui ele é só um humano. Só que eu tenho uma chance extremamente baixa. Pinhead, impossível. Pinhead, ele pode lançar, né, aquelas lâminas do tormento dele pra ficar me tormentando. Ele pode me prender com as correntes dele. É impossível de eu ganhar. E ele também é um alien, né? Ele não é nenhum humano. Esse bicho aqui de sem conexão. Não é humano. Ele é a mesma coisa do Leatherface. Muito forte, só que ele não usa nada. Ele só tem as mãos. Só que ele ganha de mim. Henry Bowers, de Pennywise. Ele é um adolescente. Eu também sou um adolescente. E, pô, daria uma briga boa, velho. Tipo, provavelmente eu perderia, porque ele tem uma noção de luta. Só que eu não. Eu conseguiria dar uns golpes nele ainda, sabe? Só que eu perderia, obviamente. A menina lá do Exorcista. Cara, depende muito, porque eu fico pensando o que ela ia fazer contra mim. Ela ia, tipo, vomitar na minha cara? Porque, pô, eu acho que eu ia descer murro nela, velho. Daria uma briga boa, entendeu? Porque ela poderia fazer um bocado de coisa lá comigo, porque ela tá literalmente. O demônio tá no corpo dela. Só que eu ia descer murro nela. Então eu tenho uma pequena chance. Godzilla é impossível. Godzilla, ele tem 300 metros, se eu não me engano. Ele é extremamente alto. Ele tem uma baforada atômica. Entendeu? Que isso por si só ele destrói, sei lá, uma cidade inteira. Ele destrói. É impossível de eu ganhar.
A Samara. Samara eu sou brutal. Ela tem poderes de telecinese. Ela pode fazer tudo pra me matar, basicamente. Galera, basicamente essa foi a nossa lista. Eu só espanco 2, game de 2. O resto tudo eu perco, né? É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões para outros vídeos. Se vocês gostaram do VR lá que eu apresentei, eu posso gravar com eles mais vezes, trazer outros jogos. Vocês escolhem, galera. Vocês que sabem, vocês que decidem aqui o que a gente vai fazer nesse canal. E é basicamente isso. Valeu!